terceiro, então, a ideia do programa é justamente isso, mas você se engajar também para contribuir com o programa posteriormente. Assim. Ah, que bacana. E qual foi o impacto disso na tua carreira? Olha, acho que, em primeiro lugar, a vivência, né, que a gente tem, assim, principalmente abrir a cabeça, né, ver novas realidades, diferentes abordagens, diferentes demandas e contextos culturais, assim, que a pessoa, né, vai trazer. Então, muito interessante a gente ver, por exemplo, diferentes dilemas e dificuldades que a pessoa tem, né, no dia a dia. Então, em primeiro lugar, acho que essa é a experiência pessoal, assim, né. Então, me abriu muito a cabeça, assim, de entender como é que funciona outros serviços, que eventualmente a gente vem de rotinas, né, institucionais. E, em segundo lugar, assim, consegui me dedicar mais à pesquisa, né. Inclusive, a gente acabou publicando juntos, né, um artigo aí que foi publicado recentemente. E depois fui convidado para dar 2 aulas no Congresso Mundial de Psiquiatria, né, de 2022, no qual um deles eu falei sobre o programa, né, e no outro eu falei sobre essa pesquisa que a gente desenvolveu, né, avaliando o conhecimento de psicoterapia, né, do psiquiatra em formação no Brasil. A ideia dessa pesquisa surgiu lá no King's College? A ideia da pesquisa, na verdade, ela foi fomentada pelos psiquiatras de início de carreira, que é uma seção, né, da Associação Mundial de Psiquiatria. Meu primeiro contato com a Associação Mundial de Psiquiatria foi no congresso que eu fui Mundial de Psiquiatria lá em Londres, lá em Lisboa. E estando nesse congresso foi onde acabei me vinculando a essa seção de psiquiatras de início de carreira e vinculado a essa sessão, fiquei sabendo através deles desse programa, que estava assim meio embrionário ainda na época, sabe? Estava começando. E então foi daí que, conversando, na época eu precisava fazer também o meu TCC, né? Então uni o útil ao agradável, assim, né? Peguei o tema do TCC, a gente colocou, a doutora Mariana comentou sobre o trabalho, né? Conversei também com o doutor Roberto, que na época era meu professor, meu preceptor, né? Roberto. Um grande abraço para ele. Assim, o programa foi fomentado, né, por eles, então, porque já é uma pesquisa que está sendo feita em outros países. Daí a ideia, posteriormente, é fazer, né, fazer meta-análises, enfim, fazer revisões em cima desses ensaios que estão sendo feitos, assim, né, desses cross-sections, assim, né, que estão sendo feitos, na verdade. Fiz essa publicação, fala aí, Vinícius. A revista que foi publicada foi recentemente, né? Exato. Para quem quiser depois, pessoa entrando ali no Instagram, ou, né, vai ter acesso ali ao link, mas é interessante que esse é um tema que é pouco investigado, assim, né, falando sobre o conhecimento do psiquiatra em formação, enfim, falando sobre a carreira, é um tema pouco debatido, assim, né, então... Vinícius, atualmente você é o coordenador desse programa da WPA aqui no Brasil, não é isso? Então, perdão, até acabei deixando de falar como é que foi, né? Então, assim, ela me estimulou a puxar essa pesquisa para o Brasil, na época, né? Então, virei o head aqui do Brasil, e aí selecionei algumas pessoas, digamos assim, estratégicas para determinados pontos, e assim, devo muito à doutora Mariana, e ao trabalho, que ela teve muita paciência de me indicando, me acompanhando, porque a gente sabe que o trabalho de preceptor não é fácil, né? De orientação, sobretudo para publicar. Então, atualmente, eu contribuo com o desenvolvimento, né, da WPA Exchange Program, assim, né, como ano passado a gente recebeu um intercambista da Tunísia, e aí a gente pretende receber um da Nigéria, então atualmente o serviço lá é o único no Brasil que está recebendo candidatos, né? Então acaba sendo um intercâmbio transcultural, assim, né, que o serviço ganha eventualmente em publicação, em vinculação, né? Mas lógico, a ideia principal é promover aí o intercâmbio de diferentes culturas, assim, mas é sempre algo muito prazeroso, assim, sabe? Agora, o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é a pessoa entender o que o paciente está falando, né? Muitas vezes ela não, por exemplo, a última intercambista não falava português, sabe? Então foi um grande desafio, mas foi uma coisa muito interessante. E aí, como é que vocês fazem para que haja de fato essa relação aí com a pessoa que não entende idioma? Então, na época, eu era coordenador da Cadmo, né, que é um outro hospital privado aqui em Curitiba, e quando a gente recebeu ela lá, ela era psiquiatra da infância e adolescência. Então, ela tinha um conhecimento, assim, de fenomenologia muito, muito grande, assim, sabe? Então, ela reparava muito, assim, nas expressões faciais, sabe? E, assim, alguns pacientes falavam inglês. Então, ela conseguia se comunicar com os pacientes que conversavam inglês, mas boa parte dos pacientes, assim, ela ficava observando, assim, né? Então, assim, é um intercâmbio que, geralmente, a pessoa fica que alguns lugares chamam de um shadow, assim, né? A pessoa fica numa sombra, digamos, né? Fica acompanhando alguém específico, tá? E para você em particular, foi desafiador em tempo no King's College? Foi. No começo, confesso que foi difícil, porque principalmente os pacientes que são de Liverpool, assim, do norte da Inglaterra, eles têm assim, uma forma de falar que é muito difícil, assim. Eu me lembro que um dia, nossa, até comentei assim com uma colega que estava junto comigo, nossa, é muito difícil entender. Ela falou assim, Vinícius, fica tranquilo aqui, eu sou de Londres e até eu tenho dificuldade de entender o que ela está falando às vezes. Então eles têm assim algumas formas de se comunicar diferentes, algumas gírias diferentes. Então algumas pessoas em específico era muito difícil, sobretudo no início, assim. Depois fui acostumando, fui pegando, mas assim, lá tem muita gente que é de outros países, né? Muitos pacientes eram de outros países, então o inglês normal, assim, era até tranquilo. Agora, alguns pacientes realmente foi desafiador, foi difícil. Então eu falava com o paciente às vezes assim, olha, sou brasileiro, falo um pouquinho mais devagar, né, não sei o quê, e a pessoa contribuía, assim. Nesse sentido, os pacientes foram muito, muito compreensivos, assim, comigo, sabe? Felizmente fui muito bem recebido lá, assim. Além desse desafio, quais são os outros desafios que você achou mais relevantes aí para contar pra gente dessa experiência? Olha, eu acho que no momento, para mim, foi esse desafio do Covid, né? Também um acontecimento interessante foi que teve um tornado lá em Londres um dia, então foi uma situação super atípica, assim, que fecharam todos os serviços, escolas e tal, então uma situação que chamou bastante atenção. Agora, eu imagino que para o estudante, né, que está querendo fazer o intercâmbio, que inclusive é
um baita desafio, é a questão financeira, né? Londres é uma cidade muito cara, para arranjar acomodação, né? Para se manter lá, é uma cidade cara, e assim, essa questão da língua também acaba sendo um desafio, assim. Então, eu fiz, enfim, retornei a fazer aula de inglês, nos 3 meses mais próximos eu fiz aula quase que diária de inglês particular, para chegar mais antenado, afiado, assim, né? Vinícius, eu vou falar em inglês e idioma. Antes dessa experiência, você teve uma outra experiência também com a Coimbra, foi isso? Uma outra experiência com quem? Desculpa. Em Coimbra. Isso. Em Coimbra foi uma experiência bem legal, que eu consegui ficar mais tempo, consegui ficar 6 meses lá, né? Eu estava na faculdade na época, então foi uma parte do meu internato, né? Que isso é até uma situação interessante, que muitas vezes o estudante de medicina esquece, mas ele tem direito a fazer um quarto, né? Do internato em outro serviço, desde que seja vinculado a uma instituição de ensino, assim. E, então, esse programa se chama Free Mover, né? Que é um programa que a Universidade de Coimbra tem, e assim, várias outras instituições têm programas parecidos, às vezes a gente não fica sabendo, né? Mas depois, assim, eu comecei a me antenar de que várias instituições nesse modelo, dessa magnitude, eles têm o que eles chamam de projeto de internacionalização, né? Então, assim, é o que faz com que a instituição fique conhecida nos lugares do mundo, né? E lá foi um processo bem interessante. Eu acompanhei a internação feminina, né? E também, na época, não tinha passado pela psiquiatria, assim, né? A especialização e tal. Então, meu conhecimento era, digamos, muito menor na área, né? Tava aprendendo muito. E lá estive com o Dr. Joaquim Cerejeira, Dr. Carlos Braz Saraiva, que, inclusive, tem um livro publicado com o professor Neuri Botega, né? Que é um suicidologista, assim, muito, muito renomado. Lá foi muito bacana, assim, a experiência e como os portugueses são receptivos, assim, sabe? Então, e foi muito interessante ver a internação feminina lá. E, por coincidência, quando eu fui para Londres, eu também fiquei numa internação feminina, né? Então, Você recebeu o prêmio da WPA, né? Foi o Exchange Awards. Fala pra gente como é que foi isso, como é que aconteceu, quando foi. então, esse prêmio foi mais recente, né? Foi essa premiação, eles estavam desenvolvendo no final do ano passado, tá? Que eles desenvolveram uma premiação para avaliar assim o impacto que gera o intercâmbio, tá? Então, nesse impacto, eles deixavam você fazer assim, eles pediam para você fazer um trabalho falando sobre como foi o teu intercâmbio, né? Como é que você achou, como é que foi o teu impacto. E aí ali tinham vários critérios assim para avaliar, desde o engajamento que você teve, né, até assim o impacto científico, de produção científica, né? E o modelo desse trabalho, eles aceitavam assim ser escrito, ser em PDF, ser um vídeo. E aí eu montei um vídeo. Eu sempre gostei assim, de fazer vídeo, enfim, no CapCut ali. E eu montei um vídeo contando sobre como que foi. Inclusive, esse vídeo tá no YouTube ali. Quem quiser acessar, é só colocar meu nome, tá no meu canal do YouTube ali. Fica bem fácil de acessar. É um vídeo curto, assim, mas que mostra bastante, assim, infelizmente a gente não pode mostrar, né, os pacientes e tal. A gente evita, né, a gente tenta resguardar ali, preservar a informação, mas assim, mostra como é que era a instituição, né, como é que foi. E assim, a minha pontuação pelo fato de ter recebido uma intercambista também, pelo fato de ter inovado na questão de ter montado um vídeo em cima, publicação científica, ter falado no Congresso Mundial de Psiquiatria, ter feito alguns newsletters assim para o jornal de psiquiatria, acabou aumentando bastante. E esse prêmio me rendeu, né? Ele tinha uma premiação para os 3 primeiros colocados, e esse prêmio rendeu $1.000, foi a premiação, né? Mas mais do que isso foi o engajamento aí que tive com a sociedade, né? Então, interessante que veio esse retorno, né? Que conseguiu utilizar esse recurso para fomentar também a pesquisa lá naquela revista que também teve que ser paga, né? Posteriormente. Bacana. Tiago Nunes Braz está perguntando uma coisa aqui. Deixa uma dica para quem vai em abril fazer o optativo do R3 no King's College, para não passar vergonha. Olha, me coloco super à disposição para conversar com você em primeiro lugar. Assim, eu já conversei com muita gente que está indo para lá, o que é interessante como isso daí gera um engajamento e bastante gente veio conversar indo para diferentes lugares, assim. Então me coloco super à disposição, adoro ajudar as pessoas assim a fazer esse tipo de intercâmbio. Enfim, eu acho muito legal, assim, porque também me ajudaram. Eu sei que é burocrático conseguir muita documentação. Agora, para não passar vergonha, estudar muito bem inglês, sabe? Acho que às vezes a gente esquece o quanto o inglês, enfim, as pessoas dominam muito a língua ali. Então, assim, acho que deixar o inglês bem em dia. Essa questão das aulas particulares, acho que foi uma coisa que me ajudou muito, me deixou melhor antenado. Acho que também estudar melhor a cultura deles, né? Londres é uma cidade internacional, assim, né? Então tem gente de todos os lugares, que é muito interessante, assim. Agora, ficar perto da instituição que você vai também é uma coisa muito importante, para você perder menos tempo no trânsito, perder menos tempo na locomoção, assim, sabe? Vou falar no inglês. As suas falas lá no congresso da WPA foram em inglês? Me fala um pouco dessas palestras que você deu lá. Foram em inglês, sim, né? Então, foram 2 aulas, né, que foram apresentadas. A primeira, eu fiz as principais percepções da diferença entre os serviços, assim, o serviço britânico e o serviço brasileiro, assim, na minha impressão, né? E a outra foi falando sobre o trabalho que a gente veio desenvolvendo, né, sobre o conhecimento em psicoterapia do psiquiatra em formação, né? Como a gente fazia muita discussão sobre o trabalho, né? Então, antes de chegar e apresentar o trabalho, eu cheguei a apresentar para a doutora Mariana e para a equipe ali local. Então, isso me ajudou, foi me engajando, foi me treinando, assim, sabe? Acho que ficar apresentando contribui para a gente falar com mais tranquilidade, mais facilidade. Eu tenho às vezes a mania de ficar meio nervoso quando vou me expor ao público, então, assim, principalmente em aulas ou em situações específicas, mas acho que isso auxilia a gente a estar mais afiado, assim. Claro, eu tinha um roteiro, né, do que ia falar, e agradeço ao professor de inglês porque a gente treinou muito também, sabe, a apresentação em si, alguns termos técnicos e tal, então foi um desafio, realmente. Foi um desafio, mas que deu certo, funcionou. E assim, o mais interessante é que falar
se comunicar é o mais importante, né? Então, esse ficou um aprendizado, assim, de que se comunicar, como eu falei, a intercambista que veio da Tunísia, ela se comunicava, né, com os pacientes, às vezes, mas talvez ela não falava português, mas ela conseguia se comunicar do jeito dela, mas ela conseguia se comunicar, né? Ah, Agora, um aspecto interessante, né, dessas palestras, assim, e desse engajamento é que você acaba abrindo, assim, a cabeça para a internacionalização, assim, vendo pessoas de diferentes centros de formação, de pesquisa. Isso me deixou com mais vontade de fazer outros intercâmbios, assim. E o interessante desse WPA Exchange é que ele vem aumentando a quantidade de locais, assim, que estão recebendo, e você pode fazer mais uma vez. Alguns locais oferecem uma estadia, oferecem alimentação, por exemplo, né? A gente sabe que isso pode ser uma barreira, às vezes, para o estudante, né? Então, é um programa bem bacana, assim, que até, não sei se você já tinha ouvido falar, Mauri. Não, só queria falar com você. E Vinícius, assim, poxa, muito bacana dessa tua iniciativa, né? E sobretudo essa tua disponibilidade de falar sobre o assunto aqui com as pessoas que eventualmente se interessem, né? Eu acho que foi uma entrevista que fomentou aí, né, a internacionalização da psiquiatria no Brasil, porque eu acho que quem está assistindo ficou estimulado, né? Para poder ter alguma experiência desse tipo, para poder, de repente, entrar em contato também com o programa. E aí, Vinícius, se alguém estiver interessado em entrar em contato contigo, e ter alguma informação adicional, se tem algum contato que seja mais fácil para poder responder eventualmente uma pergunta ou outra? Olha, eu fico super à disposição a conversar sobre, como eu falei, eu adoro esse tema, né? E eu percebo que as pessoas, assim, foi muito bem acolhido, porque as pessoas, assim, a professora Mariana Pinto da Costa, que, como eu falei, ela é uma das fomentadoras principais, assim, né, uma das criadoras do programa, ela foi uma pessoa que fez muitos intercâmbios, né, que se chamam lá de Erasmus, né? Então, é, ela tem muita habilidade, assim, em receber, em orientar, então, e assim, esse é um tema, como eu falei, eu adoro falar sobre isso. Todas as pessoas que conversaram comigo, eu tento ajudar da forma como tiver o meu alcance, né? E me coloco super à disposição. Pode acessar direto o meu Instagram pessoal, @ViniciusBellinati, ou, né, esse meu Instagram profissional que eu tenho utilizado pouco, mas começando a utilizar mais, @Dr. Vini Bellinati, né? E tem alguns vídeos no YouTube falando sobre o programa, né? Pode se achar bastante no site da WPA. Agora, é um programa que está crescendo, né? E assim, o crescimento dele tem sido exponencial, assim. Eu imagino que adiante cresça ainda mais, sabe? Fortalecendo a comunidade inteira científica, a psiquiatria, né, a internacionalização da psiquiatria, porque eu acho que nessa troca a gente sempre aprende, a gente sempre leva alguma coisa, né? Como falei, psiquiatria a gente sabe que não é só o que está no livro, não é só o conhecimento técnico, né? A relação que a gente tem entre os seres humanos, né? Então acho que é muito bacana ter essa bagagem, é muito importante a pessoa viajar mesmo, né? Ter cultura com diferentes fontes, e eu acho que esse intercâmbio é um bom canal para promover isso, sabe? Muito bem, então muito obrigado por estar presente aqui nesse bate-papo aqui com novos papers de psiquiatria. Espero que a gente tenha outros encontros aí pela frente, assim, com Puxa, congressos, e a discutir outras falas suas. Puxa, eu que agradeço, Amaury. Como eu falei, sou um grande fã seu, do seu trabalho que você desenvolve, um trabalho sério, um trabalho que muitas vezes a gente fica ligado no Instagram, no Facebook, a gente vê, infelizmente, informações que não condizem muito com a realidade, né? Algumas pessoas mais midiáticas, e assim, percebo que o seu trabalho sempre foi pautado aí em boas referências, né? Você sempre buscou estar se atualizando e promovendo, assim, com que a gente se atualize de uma maneira rápida e a gente consiga discutir temas super relevantes, assim. Já aprendi e aprendo muito com o seu canal, né? E admiro muito o seu trabalho, suas publicações. Então, é um prazer imenso estar aqui com você e tanto o convite quanto o prestígio, né? De ter participado da nossa publicação em conjunto. Poxa, obrigado. E do feedback também, Vinícius, sobre os papers. Super satisfeito. Espero que a gente tenha outra oportunidade de fato, né? De se encontrar e de escutar outras vezes, falar sobre esse tema ou outros nos congressos aí afora. Um abraço grande, Um meu abraço. E um recado para quem quiser fazer o programa, de verdade, não se sinta coado, fale comigo, eu vou estar ali para conversar sobre, indicando. E se fosse para dizer uma frase, uma palavra, para quem está pensando em fazer o intercâmbio, seria resiliência. Resiliência. E me fala só mais uma coisa, tem algum pré-requisito para fazer isso? Porque Vitor Antônio está perguntando. O programa é destinado para médicos, né? Então o pré-requisito acaba sendo a pessoa ser médico e estar, ou seja, no processo de formação da psiquiatria, ou já ser especialista, né? Enfim, a pessoa, esse acaba sendo o pré-requisito. Agora, as outras questões são, então, por exemplo, a proficiência na língua, né? O currículo, são questões, assim, foi excelente a pergunta que foi feita, porque, desculpa, o Vitor, que assim, essa acaba sendo uma dúvida que eu também tive no começo. Puxa, e aí? Então o currículo acaba sendo uma questão de desempate, às vezes, né? Então, uma questão da escolha. O principal, que é mais observado, assim, em primeiro lugar, é a ordem de preferência, que quando você vai se inscrever no programa, você consegue se inscrever em mais serviços, né? Então, você consegue colocar, por exemplo, assim, Barcelona, Londres ou, vamos supor, Estados Unidos. E aí você consegue colocar a ordem de preferência. Então, isso é uma coisa que o avaliador vai levar em consideração, né? Você colocar a primeira referência, a primeira opção. E o mais importante é a carta de motivação, né? O Motivation Letter. Então, acaba sendo uma carta super importante de ser redigida com carinho aí, porque acaba sendo o principal contato com o avaliador que vai te aceitar. Tá? Então, obrigado, essa acaba sendo mais importante. E, de verdade, fico super à disposição. Vai ser um prazer conversar com quem quiser sobre o tema. Pessoal, boa noite. Boa noite, Vinícius. Obrigado Boa noite, Maurício. Um abraço bem grande. Um abração. E até a próxima. Tchau, tchau.